A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, no seu versículo de número 38, que diz: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Nós estamos falando hoje sobre o sepultamento de Jesus. Nos episódios anteriores, nós falamos, dividimos esse capítulo 19 de João, falando primeiro sobre Jesus, quando ele é condenado à crucificação. Falamos sobre a crucificação de Jesus, falamos sobre a morte do nosso Senhor, e hoje nós estamos falando do seu sepultamento. Falando do seu sepultamento, João ele começa já dizendo que um homem chamado José de Arimateia, ele vai pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Esse homem, ele era discípulo de Jesus. Mas a palavra diz que ele era um discípulo, mas ele era um discípulo que seguia Jesus secretamente. Porque a palavra diz que ele tinha medo dos judeus. E ele precisou tomar ali coragem, para poder se chegar até Pilatos, se expor e pedir, para que Pilatos liberasse o corpo de Jesus. Então, nós vamos ver que no versículo 38, esse homem que, podemos dizer que ele admirava Jesus, mas era um discípulo que admirava secretamente, de forma reservada, e ele fazia parte, diz a palavra, do Sinédrio. Marcos 15, 43 vai dizer. E era uma pessoa abastarda. Quando nós lemos lá em Mateus 27, no seu capítulo 27, no versículo 57, a palavra diz: Ao cair da tarde chegou um homem rico. Era um homem rico que morava na cidade de Arimateia, e ao qual seguia ao Senhor de forma discreta e reservada. Era também esse homem, como falamos, ele fazia parte do Sinédrio, ele era conhecido ali de todos. Então, devido ao temor que ele tinha dos judeus, ele mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo, ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João ele deixa bem claro que esse homem, ele servia ao Senhor, era um discípulo que servia secretamente, porque ele tinha medo. E quando nós observamos dentro dessa passagem, até chegar a Pilatos e pedir permissão para liberar o corpo para o sepultamento ali, nós vamos ver que esse homem ele precisou vencer o medo, e reunir coragem para chegar até Pilatos e solicitar a liberação do corpo para o sepultamento. No versículo 39, ele diz que ele estava acompanhado de Nicodemos, que antes tinha visitado Jesus à noite. Então, dois homens, um que servia ao Senhor secretamente e discretamente, e o outro que foi ter com o Senhor à noite. A palavra diz que Nicodemos, ele levou cerca de 100 litras, que equivale a 34 quilogramas de uma mistura de mirra e óleo. E quando nós vemos isso, a situação desses homens,
nós vamos ver que eles precisaram vencer o medo para poder ir até Jesus. E quando eu leio essa mensagem, eu não consigo não falar a respeito de que muitos hoje estão servindo ao Senhor secretamente. Muitos hoje estão com medo de se expor. Mas eu creio que no momento e no tempo certo, né, vai ter uma necessidade e essa pessoa vai vencer esse medo. E se você hoje é uma dessas pessoas que tem medo de falar de Jesus, tem medo de se colocar como servo do Senhor onde você está, seja no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, que você venha ser como José de Arimateia, venha vencer todo esse medo e se expor ali por uma causa tão nobre que era naquela época a respeito de Jesus, o corpo de Jesus, mas que no dia de hoje é para falar de que ele ressuscitou dos mortos. Então esse homem era um crente secreto em Jesus. Nós vamos ver que José de Arimateia ele é citado, né, quando Lucas fala lá no Lucas 23, né, diz que Arimateia, que no capítulo 23, versículos 50 e 51, né, diz que Arimateia era uma cidade dos judeus, né, esse homem envolvido com o sinédrio, né, e a palavra deixa bem claro que o sepulcro ficava perto de Jerusalém, o que significa que ele morava em Jerusalém. Lucas também nos fala que ele era homem piedoso, e João vai enfatizar que ele era um crente secreto em Jesus por medo dos líderes judeus. Esse tipo de crente que frequentava a sinagoga tornou-se numeroso mais tarde, quando os líderes do judaísmo o perseguiram. Então, eles assim, aquela liderança, ela vai perceber que não era só aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, tinha muito mais. Tinha muitos servindo Jesus secretamente. Tinha muitos servindo ao Senhor sem ser notado, sem ser visto, mas também pregando a palavra. Nós não precisamos, muitas das vezes, estar num púlpito, com o microfone na mão para pregar. Muitos acham que pregar o evangelho é só quando você está com o microfone na mão, quando você está escalado para pregar, e não é isso. Podemos estar, muitas das vezes, distante de um púlpito que, em algumas situações, faz até bem. E isso não quer dizer, porque não ter um título de ser um dos 12 de Jesus, porque isso muitos poderiam até rejeitar alguns que não estavam ali entre os 12, mas não importava, não era o título, não é o quanto nós somos conhecidos, não é o quanto nós somos eloquentes, não é o quantas horas nós pregamos, o quanto nós recitamos de cor e salteado, mas é o quanto nós estamos querendo fazer para o Senhor quando estamos longe de um púlpito, quando nós estamos com o microfone na mão, quando estamos em uma situação no hospital, quando estamos no ônibus, quando estamos no meio dos nossos amigos, quando estamos fora de um culto religioso, mas estamos falando de Jesus, dando um exemplo do Senhor, que somos servos do Senhor. É importante falar isso porque esse evangelho que muitas das vezes pode estar sendo ali anunciado, né? Podemos dizer discreto e reservadamente, ele é um evangelho puro também, que leva a Cristo Jesus. E ele vai transpassar muito mais fronteiras do que mesmo o evangelho hoje de ostentação,
do que o evangelho que você precisa estar num púlpito ornamentado, bonito, cheio de luzes, cheio de glamour, vestido de formas, muitas das vezes, para, né, que para pessoas venham olhar e achar que servir ao Senhor, estar pregando a palavra é sempre quando tudo está bem, e na maioria das vezes não é. E nós vamos observar que muitos estão secretamente hoje. E quando eu falo secretamente, eu não falo que José de Arimateia ele estava com vergonha de Jesus. Mas ele sabia que, como todos nós precisamos saber, vai chegar uma hora que, de repente, o Senhor ele vai nos usar, vai nos colocar, muitas das vezes, com o microfone na mão, vai nos colocar diante de multidões. E eu digo que isso não é uma carreira profissional, isso não é um emprego, isso não é algo que você vai dizer, eu vou ficar aqui e vou me aposentar. Não. Mas, de repente, como Jesus, em 3 anos, a partir de 3 anos, ele vai pregar o Evangelho. De repente, o Senhor vai nos chamar para nos usar de uma forma tão poderosa, uma única vez, em um único lugar, que até vai chamar a atenção, mas depois nós precisamos de descer e diminuir, porque quem tem que crescer é o Senhor, e nós que precisamos diminuir. Tem muitos hoje que estão querendo os títulos e que estão impedindo o crescimento da obra do Senhor, porque se colocou à frente dizendo que só depois que aposentar que alguém toma posse. Porque foi chamado para ser um líder presidente. E eu compreendo que muitas das vezes nós vamos fazer algo, mas aquilo vai ser naquele tempo. E logo depois nós vamos precisar desaparecer e deixar Cristo, deixar a palavra do Senhor avançar, deixar outros como José de Arimateia, como Nicodemos, que vai ter com Jesus à noite, como pessoas que apareceram em algum momento, mas marcou a história. Então, que nós possamos entender que até no seu sepultamento, Jesus ele nos ensina. Nós vamos ver que aqueles que serviram Jesus, que estiveram com o Senhor, eles precisaram vencer o medo, precisaram vencer tudo que se levantava para tentar impedir. E muitas das vezes o medo é o que está tentando te parar. Toda vez você está com medo. Não é o caso da vergonha e se envergonhar do Evangelho, mas é o caso do medo. E eu tenho certeza que se você vencer esse medo, você vai ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor diz que no versículo 40, que tomando o corpo de Jesus, os 12 envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Porque por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Quando nós lemos o livro de Isaías 53, no versículo 9, que diz: deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então, assim foi o sepultamento do nosso Senhor Jesus. Assim ele foi, assim se cumpriu. Nós vamos falar no próximo episódio sobre a ressurreição de Jesus.
Se você tem se alimentado dessa palavra nesse dia, que você também compartilhe essa palavra. Não estou aqui buscando números, porque eu nem olho números. Eu estou buscando empregar a palavra, o evangelho, ensinar naquilo que tem me alimentado. Eu tenho certeza que também tem alimentado você, então compartilhe. Compartilhe com aqueles que o Espírito Santo de Deus te tocar nesse dia. Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo episódio.